Opa! Opa, tá me ouvindo, Matheus? Eu estou ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo bem? Perfeito. Show de bola, então. Bom te ver, meu amigo. Quanto tempo? Igualmente, né, cara? A gente muito distante, muito tempo que a gente não se encontra. Ó, o Com pessoal já está certeza. chegando aí. Vendo Pois aí o é. pessoal dando boa noite, Cláudia, boa noite, Fran, o pessoal que já está aí se manifestando aí no nosso chat. E, inicialmente, é um prazer muito grande, eu também, doutor Carlos Guilherme, né? Falando que eu também vai se manifestar, mas tenho certeza que é um prazer muito grande para nós dois. Temos os amigos aqui hoje, né, para falar sobre esse tema tão em voga, né? Tão importante no momento, e agora, importante sempre, né? Mas agora, sobretudo, com muitas coisas que vêm acontecendo, sendo de extrema importância e ser debatido. E antes de que eu dou boa noite dele a todos, inicialmente eu queria só ressaltar, né, que da forma como a gente costuma, como a gente gosta de fazer essas lives, né, esse tipo de encontro que a gente vem tendo, é um bate-papo, na verdade, né? A exposição das nossas opiniões na seara da advocacia civil e criminal, né? A respeito desse tema. Não é uma palestra, nós não estamos aqui para doutrinar nada, né? É um bate-papo a respeito de pessoas que têm sua opinião no tema querendo ou não, com conteúdo, né? Com conhecimento, tendo visto a nossa própria vivência. Então, meu boa noite a todos. Gil, boa noite aí, pessoal. Boa noite, doutor Matheus. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrado em poder, primeiramente, ser seu amigo pessoal e, posteriormente, participar aqui dessa live com você, falando de um assunto que, com certeza, é muito recente. Inclusive, hoje teve atualização desse assunto e vamos falar posterior. E como você muito bem falou, isso aqui vai ser um bate-papo. Como eu disse antes, você é um meu amigo pessoal, de mais uma das nossas prazerosas conversas que a gente já teve aí ao longo da nossa amizade de mais de 10 anos. Então, agradeço mais uma vez o convite. E boa noite a todo mundo. Boa noite, doutor Moacir, doutor Daniel, Marina, minha amada esposa, minha tia Denise e todos aí presentes. É isso aí, estou gostando também de ver o pessoal aqui participando, dando boa noite. Não que a gente vai ficar que nem no programa da Xuxa, né? Um beijo para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo. Mas especialmente para você. É sempre bom interagir com o pessoal, saber que o pessoal está participando. Bom, eu acredito, o doutor Carlos Guilherme, você sabe que ao longo da live eu vou falar Gil muitas vezes, tá? Você sabe que eu vou falar Gil muitas vezes. E acho que para o pessoal, todo mundo, como você bem disse, que sabe da nossa amizade, ninguém vai estranhar. Você mesmo falou, isso aqui é uma conversa informal. Então você, por favor, isso aí. Gil. Isso aí. Mas eu acho importante a gente até falar com o pessoal, né, como você mesmo disse, o que nos trouxe a escolher esse assunto, né, esse tema. Afinal de contas, a questão das fake news, muito embora ela seja um fenômeno relativamente assim recente, pelo menos com essa denominação, né, de fake news, eu estipularia por alto, vamos dizer assim, de 2016, mais ou menos para cá, pelo menos com o advento desse termo, mas nós sabemos que a prática desse tipo de coisa é uma coisa antiga, né? Claro e evidente que o advento da internet faz isso se potencializar. Mas a especulação de notícias falsas, seja a nível de meios de comunicação, seja a nível até do boca a boca ou da popular e antiga fofoca, né? Como o pessoal poderia dizer, muitas vezes ela tem consequências muito graves, né? Muito sérias, a nível de reputações e tudo mais que possa estar desencadeando desdobramentos na vida das pessoas, né? Então, eu particularmente acredito que isso se tornou um fenômeno muito atual, mas, sobretudo, muito perigoso, né? A internet, embora a gente tenha muitas vantagens, dá grande acesso de informações, a gente está cada vez mais atualizado com a internet, o seu lado bom dela,
por esses mesmos motivos, nós vemos o lado ruim também, né? Os efeitos nocivos. Muitas vezes também é o fato da internet ela se tornar como eu posso dizer, um antro de conteúdo malicioso, muitas vezes, né? Ainda mais porque não é hábito, você sabe bem disso, não é hábito da população brasileira como um todo, e aí, claro e evidente, generalizando, mas é possível a gente não fazer isso, não é hábito da população certificar sobre a veracidade ou não da informação que é compartilhada, né? O que você pensa a respeito disso? Eu compartilho basicamente. Com certeza, esse tipo de atitude não é uma coisa recente. Isso vem lá da época arcaica. Enfim, eu acho que fofoca, dizendo chulamente, é uma coisa que sempre existiu, né? Nas pequenas vilas, até inclusive dentro das próprias famílias. Então é uma coisa que o nome é novo. Sim, eu diria que veio talvez ali da Lava Jato, e potencializada com essa nossa eleição que a gente teve recentemente, quando o nosso presidente foi eleito, enfim, que veio disseminando diversas fake news. E uma coisa de fato é que o povo brasileiro, e o povo em geral, acredito, mas talvez agora focando mais na nossa cultura, é um povo que acredita no que quer acreditar. Eu costumo dizer que a gente vive a era da desinformação e não a era da informação. Porque muitas vezes uma pessoa lê uma manchete, um slogan, e toma aquilo como verídico. Nem ao menos lê a própria matéria em si, entendeu? O deslumbrar daquela matéria. Não procura saber se é uma realidade ou se é uma falácia, entendeu? Eu costumo dizer até um exemplo bobo, mas que se você fizer uma matéria e falar Tício matou Mévio, e no discorrer da matéria você colocar que Tício matou Mévio de rir, a pessoa vai difundir essa matéria como se Tício fosse um homicida, entendeu? Exatamente. E não se fosse uma brincadeira, talvez, entre amigos, entre irmãos, entre parentes, entre conhecidos, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado e um certo carinho na hora de falar, porque a gente tem que pensar na nossa parte social. O que a gente entrega para a sociedade, os nossos direitos e os nossos também deveres, que é muito importante. Justo. Entendeu? Justo. Então é uma coisa que tem um lado perigoso também, como você falou, que a gente pode acabar asfixiando a nossa liberdade de expressão. E isso é muito perigoso para a democracia. Uma coisa que a gente demorou anos e anos para conquistar, inclusive passamos por uma ditadura. Então é algo que a gente tem que ter um certo cuidado e um certo apreço na hora de disseminar. Justamente. Eu, particularmente, até pegando carona no que você está falando, nós somos uma democracia muito frágil ainda. Eu acredito que isso é um senso comum, pelo menos, talvez não tão comum, vamos assim dizer, a nível da grande massa, mas somos uma democracia frágil. E sofremos um processo de impeachment recentemente, né? Isso justamente um grande golpe, né? Digamos que da democracia, pelo menos nos últimos 35 anos, né, da reabertura de 85, né, para cá, nós temos 2 presidentes que sofreram impeachment. Isso, para uma democracia de qualquer país, demonstra muita fragilidade, seja não entrando em mérito, entende? Tivemos 2 presidentes presos também. Então, acaba que fragiliza a democracia, a opinião pública fica também fragilizada. Acredito que os próprios poderes públicos, o que a gente tem visto hoje em dia, o judiciário legislando, tratando do executivo, começam a se embolar por ver uma fragilidade, entendeu? E talvez dessa fragilidade gerem algum tipo de oportunismo. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado ao pensar e ao falar, ao passar por próximo. Entendeu? Justo. Porque, às vezes, uma notícia que a gente dá, às vezes de forma inocente, às vezes não. Vamos falar depois da diferença também, que o direito vê essa diferença. Mas, às vezes, de forma inocente, pode ter um prejuízo inimaginável. Entendeu? Uma coisa que
você não pensou, mas que aconteceu por uma negligência Sem sua. sombra de Entendeu? dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Como você mencionou, nós vamos estar falando daqui a pouco a respeito, né, do que pode estar vindo por aí, do que anda tramitando a respeito dessas mudanças, mas eu acredito que é importante, até mesmo, né, pelo tema, né, na nossa atuação profissional, de nós estarmos falando a nível criminal e civil, né, nós estamos falando um pouco sobre essa questão da responsabilidade, seja na forma civil, seja na forma criminal. Sobretudo porque a questão das fake news, aqui em Campos mesmo, pegando exemplos locais, nos últimos tempos, digamos assim, do tempo da pandemia para cá, né, de março para cá, nós tivemos exemplos concretos aqui em Campos disso ocorrendo. Muitas vezes, pode ser, como você mencionou, às vezes até sem má fé. O que eu costumo dizer, eu generalizo até de uma forma jocosa, falando dos tiozões do WhatsApp, né, que recebem a notícia, entendeu? E compartilham sem verificar a questão. Encaminhando. Vão só encaminhando se aquilo ali acharam que vale a pena ser compartilhado. Só que o fenômeno dos tiozões do WhatsApp, ele é amplo, ele é muito amplo, né? Porque muitas vezes as pessoas obviamente que tem gente que faz na má fé, mas a maioria não. Mas aqui em Campos nós tivemos recentemente alguns exemplos. Eu nem vou citar a nível de nomes, não. Mas algumas pessoas que têm acompanhado na mídia podem até saber do que nós estamos falando. Nós tivemos o exemplo de um cantor que recentemente até faleceu, de fato, mas que antes mesmo dele falecer, foram disseminadas fake news a respeito de uma morte que não havia ocorrido. Isso além da questão da dor à família, que sofre em ter que desmentir esses boatos, gera toda uma consternação na sociedade como um todo, que aí as pessoas começam a acreditar que aquilo é uma verdade. Começam a repassando aquilo. E isso traz um constrangimento completamente ilegal. Isso é de uma falta de humanidade, de uma falta de consciência, porque a dor de você perder um ente querido é uma coisa que muitos podem nunca ter sentido, mas tem gente que vive traumatizada até hoje, entendeu? Justamente. Então é uma coisa que você tem que ter muito cuidado ao falar. A internet... Tivemos de outras pessoas. Com certeza. A internet... Da religiosa aí até que também. Do supermercado, que teve a propaganda negativa, que o proprietário teve que vir a público demonstrar seu exame negativo de Covid, né, porque foi dito que ele e a família estariam trabalhando contaminados. COVID. E você imagina o prejuízo que essa notícia inocente causou ao estabelecimento dele. Graças a Deus ele era uma pessoa estruturada, mas vamos pensar por pequenos mercados, talvez bairros. Você imagina um mercado desse fechar por questão de fake news? Uma família se alimenta dali, entendeu? Às vezes mais de uma família, porque tem empregados, tem fornecedores, tem os empregados diretos e indiretos, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção até mesmo propagar isso. Justo, até mesmo porque nós sabemos que as consequências dessa pandemia, muito embora isso não seja o nosso tema de hoje, vão se alastrar ainda por tempo e que vão ter estabelecimentos que por si só vão sofrer dificuldades econômicas. Independente disso. Mas você ainda tem que, além das dificuldades inerentes dessa situação, que o seu negócio vai sofrer, você ainda tem que lidar com fake news, é muito complicado. Mas, entrando propriamente na questão você vai brilhantemente, tenho certeza, expor sobre a questão criminal, mas eu queria, entrando na questão dessa seara civil, né, de responsabilidade civil. E aí, quando a gente entra em responsabilidade civil, é muito importante, obviamente nós não estamos aqui para dar uma aula de direito, até mesmo porque, muito embora muitos dos nossos espectadores sejam colegas e saibam do que a gente está falando, boa parte também do público é de pessoas que não são da área, então a gente não está aqui para ficar dando aula de direito. Mas a ideia aqui é um bate-papo de um assunto recente e que muita gente ainda tem dúvida, acha que sabe o que é, mas na verdade
não sabe. Justo. Entendeu? Justo. Mas então é importante conceituar algumas coisas nesse sentido, né? Pelo seguinte aspecto. Você mencionou no início aqui da nossa conversa, e isso entra muito na questão da responsabilidade civil, sobre a questão da liberdade de expressão que a nossa democracia conquistou, né? Obviamente, acredito que mesmo quem não tem conhecimento assíduo sobre o tema já pode ter ouvido falar que quem produz ou também compartilha informações falsas, de acordo com o desenrolar, né, da situação, ela pode sim ser condenada a ressarcir a vítima em danos morais ou materiais. Porque essa questão da liberdade de expressão, muito se fala, né, sobre a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, e há muita dúvida no que isso pode gerar, no que seria fake news, no que seria liberdade de expressão, né? É claro que é direito de qualquer um se manifestar livremente, óbvio, isso é sem medo de censura e tudo mais. Só que, peraí, é importante também esclarecer que esse direito, que é inclusive previsto na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, né, no artigo 220, ele não autoriza ofensas, que são coisas completamente diferentes. Ofensas à dignidade, à honra de uma pessoa. Porque, você veja, esse direito de liberdade de expressão, a gente pode sim ter liberdade de se expressar, mas ele deve estar acompanhado, ele é vedado ao anonimato, tem que se levar isso em consideração, a pessoa tem que, no popular, dar a cara a tapa no que está falando ou propagando, né? Há também um direito de resposta proporcional ao caso ocorrido. Também há um direito de indenização, como a gente falou, seja pelo material, moral ou imagem. E também a questão da inviolabilidade da intimidade das pessoas. Porque você veja, por exemplo, como um caso até que hoje foi mencionado no julgamento, acredito que você vai falar sobre isso. Vem um cidadão e com todo o direito de não concordar, de não gostar do ministro XYZ, mas vem um cidadão que incita um estupro, por exemplo, como consta, inclusive, do inquérito, né? A parentes, a filhas de ministros do STF. Ai, mas para aí, incita tiros a queima-roupa, onde que está a liberdade de expressão nisso aí? Isso aí já não é, já foge da esfera da liberdade de expressão. Isso aí já entra numa outra esfera que você vai falar com muito mais propriedade. Mas a questão justamente desse direito de indenização surge se o indivíduo ele entra na esfera pessoal um do outro. Porque a responsabilidade civil, né, ela tem sua base no artigo 186 do Código Civil, dentre outros dispositivos, mas prioritariamente nesse. Ela também está na Constituição, como a gente falou, né, a Carta Magna, e aí volto ao tema da outra live que fiz com Ellen na semana passada, sobre a importância do ensino do direito constitucional nas escolas. Isso evitaria muitos problemas presentes e futuros, né? Mas, enfim, mas a responsabilidade civil ela é muito clara, quando ela prevê que a pessoa, o agente, o veículo de comunicação, mas o agente, né, a pessoa que cometeu esse ato ilícito, ele tem a obrigação, ele é obrigado a reparar o dano, aí seja o patrimonial, seja o moral, né, a pessoa que foi ofendida. E aí entra fake news nisso aí. Porque essa responsabilidade civil, ela busca restaurar o que a gente chama de status quo, né? Como a situação estava antes. E se não for possível, aí sim é convertida no pagamento de uma indenização ou de uma compensação. Ou seja, novamente, né, sem querer entrar em aula de direito, nós temos que analisar aqueles pressupostos de conduta, né, ação, omissão, dano e nexo causal. Mas a gente tem que lembrar que o dano moral, né, ele é muito importante até para as pessoas, sobretudo aquelas que não são da área do direito, né? E aí entro de novo nos tiozões do WhatsApp. É muito importante a gente lembrar o seguinte: o dano, o moral, como o próprio nome já diz, é aquele que afeta a moral, a personalidade, a dignidade de uma pessoa. E aí seja, né, decorre da ofensa.
O fato já por si só, já configura o dano. E aí, claro, é evidente, a gente tem a questão de poder ser uma honra subjetiva, que é o que a pessoa pensa de si própria. Né? É exatamente o que eu ia falar. Isso é um assunto que muita gente acha, vou te processar por dano moral, vou te denunciar por isso, por aquilo outro, não sei o quê. Mas a gente sabe, a gente que é do direito, tem essa consciência que o dano moral é algo completamente subjetivo. É difícil você provar que você... você tem direito que você realmente sofreu esse dano. Não é uma coisa simples de você provar. Existem entendimentos, existe inclusive o mero aborrecimento, que a gente teve aí uma renca de decisões de juízo falando de mero aborrecimento, por coisas que, ao meu ver, eram um dano moral claro. Entendeu? Sim. Só que me desculpe a palavra, pela prostituição do dano moral, sim, então é algo que os juízes falaram assim, opa, vamos, calma, porque não é tudo que é dano moral. Entendeu? Então é algo que você, brilhantemente, como sempre, acho que o maior civilista que eu conheço aqui, pôde demonstrar de uma forma, e inclusive, você economizou 50% do que eu ia falar aqui. Você me deu esse presente. Porque porque eu não vou entrar na esfera criminal e você tem eu acredito que nesse meio da fake news, se tratando agora na esfera criminal de crime contra a honra, eles andam talvez em paralelo, entendeu? Porque primeiro, para a gente falar se é crime ou se não é crime, a gente tem que entender o nosso ordenamento jurídico, correto? A gente tem que saber a lei. Então, lá no nosso artigo 1º do Código Penal, está lá escrito. E é muito claro, ele é autoexplicativo, não há crime sem lei que a preveja. Não há pena sem conveniência prévia. Entendeu? Justo. E o crime de fake news, aliás, o crime de fake news não está previsto. Então, até o dia de hoje... Há um ordenamento jurídico não existe ainda. Não existe. Então, não pode ser considerado um crime. Entendeu? Até o dia de hoje. Contudo, isso não quer dizer que a gente pode sair falando o que bem quer. Porque a gente tem que ver o conteúdo que está nessas fake news. Se ele é um ato difamatório, injurioso, calunioso. E inclusive, acho que a nossa população em si sempre fala, vou te processar por injúria, difamação e calúnia. São coisas diferentes. São honras diferentes. Entendeu? Acho que até é uma questão para uma próxima live. Então, é algo... Somente de crimes contra a honra, né? Exatamente. É algo que não é bem assim. Você pode falar, você tem a liberdade de expressão, sim, mas o seu direito acaba quando o do próximo continua. E o nosso Código Penal é bem claro em relação a isso. Entendeu? E isso também veio muito forte no nosso Código Eleitoral. E, inclusive, em estudo recente, eu vi e aprendi isso aí. Com certeza tem colegas que vão falar de eleitoral com muito mais propriedade do que eu. Mas existe um crime que está no Código Eleitoral, que é se você contrata gente para disseminar assuntos pejorativos contra outra pessoa. O crime é de 2 a 4 anos. Inclusive, é maior do que o crime que está no Código de Processo Penal, que vai até 2 anos. Entendeu? Que, como a gente costuma falar, são crimes de menor potencial ofensivo. Geralmente vão para o GCRIM, entendeu? Que é o Juizado Especial Criminal. Então, a gente tem que ter uma certa veemência na hora de falar, porque o que a gente falar pode acabar trazendo um prejuízo para a gente que você pode não esperar, entendeu? Então, quando você for passar aquela fofoquinha para frente, quando você quiser... um fato também que eu costumo dizer é que as pessoas hoje estão tratando as coisas em times de futebol. Entendeu? Como se fosse um amor platônico, algo há muito fanatismo hoje em dia em tudo. Exato, né? Algo epopeico, entendeu? Então, a gente tem que pensar em busca da verdade real. Entendeu? Isso aqui eu vou até entrar, se você me permitir, na questão filosófica, que lá em 1600 e algumas coisas,
John Milton foi no parlamento inglês e falou que a gente só consegue descobrir a verdade através da mentira. É esse embate da verdade com a mentira que vai trazer a verdade real. Porque existem 3 tipos de verdade. A minha, a sua e a verdadeira. Entendeu? A natureza da palavra verdade é algo muito complexo. É algo muito difícil de você... como é que eu falo? Elencar, taxar. Isso é verdade. Entendeu? Só que isso é muito melhor, esse debate, do que a gente ter uma pessoa para dizer o que é bom e o que é ruim. Justamente. Isso a gente vai mais lá atrás, na época da Inquisição, onde se você tivesse uma crença diferente, você era morto. A gente tem o caso de Galileu, que falou que a Terra era redonda, ele voltou atrás para não morrer. Entendeu? E você vê que hoje em dia, né, quanto tempo depois, ainda tem gente querendo retornar nesse tipo de assunto. Ainda tem esse debate. Exatamente, é algo que a gente volta a debater. Justamente. Continua. Não, pode complementar. Não, aí complementando agora, voltando ao que você falou, eu no início eu falei que é algo tão recente, que muita gente talvez hoje não saiba, que hoje teve um julgamento para ver se o inquérito dos fake news iria continuar ou não. Era justamente isso que eu ia pedir que você pudesse falar a respeito dessa questão. Pois isso aqui acho que é uma coisa que até o pessoal vai poder comentar aí, que tudo bem, foi votado até de forma rápida, né? Mas se você for olhar, é um inquérito de quê? Aí você pega no teor do inquérito, falando mal dos ministros, entendeu? Só que esse problema já vem assolando há muito tempo. Eu não estou aqui dizendo que tem que falar mal dos ministros. Lógico que não. A gente tem que respeitar a nossa corte, entendeu? Inclusive, essa falta de respeito é um perigo à democracia. Ruim com ela, pior sem ela. Pior sem ela, exatamente. Então, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, se você for olhar os votos dos ministros, eles falam exatamente o que deveria ser feito, e talvez em seus despachos há 2 anos atrás. Na Lava Jato, por exemplo. Entendeu? Porque isso é uma crença pessoal. Isso é uma crença pessoal. Talvez se isso tivesse sido ponderado há mais tempo, a gente não teria disseminado da forma que está sendo disseminado. Porque está sendo de uma forma devastadora, e a internet tem esse poder. A internet é um veículo maravilhoso de informação, de comunicação. Doutor Moacir está aí, é o advogado mais antenado à tecnologia que eu conheço. Prazer, doutor Moacir, bem-vindo à live. Então, em contrapartida disso, ele é um veículo muito perigoso também. Uma palavra, você pode acabar com diversas vidas. Eu que atuo na parte criminal, uma palavra mal dada em uma audiência, você condena o seu cliente, entendeu? Então é algo que você tem que ponderar muito, tem que pensar, tem que estudar, para não sair falando por aí besteira. O Umberto Eco, né, um escritor italiano, né, autor até de um dos filmes, digamos, obrigatórios, né, no curso de Direito, que é O Nome da Rosa. Humberto Eco, ele diz, antes de falecer, ele dizia o seguinte, que a internet, ela é muito boa, só teve um problema: a internet deu voz ao idiota. Não entrando no mérito, porque acho evidentemente que todos têm que ter direito à voz, o problema é quando as pessoas fazem isso sem entender as consequências do que essa sua voz pode ocasionar, seja na vida privada do outro, seja a nível de sociedade como um todo, né? Por exemplo, vários dos nossos tribunais, eles vêm reconhecendo ultimamente o direito à indenização, no caso de compartilhamento, de fake news e tudo mais. Nós temos uma pergunta aqui no chat, queria dar boa noite também ao doutor Cristiano, nosso presidente, que chegou aí agora. Mas foi feita uma pergunta doutor, aqui. Como vai, doutor Cristiano Miller, grande presidente, bem-vindo. Foi feita uma pergunta aqui: passar uma fofoca adiante sem saber a verdade dos fatos e acusar uma pessoa por um ato que ela cometeu. Mover campanha em redes sociais com palavras ofensivas. Como se enquadra isso?
que ela cometeu, nós temos que ela tanto não a questão cometeu. criminal como civil quanto a isso, mas vou deixar você falar da criminal. Não, primeiro, a gente tem que saber o teor dessa foto. Se foi um crime, por exemplo, se ela falar que você roubou fulano de tal, aí ela vai estar cometendo uma calúnia. Se ela falar que você falou de outra pessoa, aí depende do que foi. Se é algo que ofende a sua honra, entendeu? Poderia ser uma difamação, sua reputação seria uma difamação. A sua honra, uma injúria. Então, é uma coisa que a gente precisa analisar o caso concreto para eu poder te falar. O direito criminal, assim como o direito em geral, mas acredito que o criminal tem essa peculiaridade maior, é algo muito artesanal, é algo muito pontual, Sim. É algo que uma vírgula pode mudar a tipificação inteira, entendeu? Então é difícil te responder assim só com essas palavras. Eu precisaria saber do teor da foto, exatamente. Sim, um caso concreto. Porque eu costumo dizer que como você falou, o direito criminal e o direito de família, pelo menos na minha visão pessoal, é onde o direito está mais vivo, porque, como você falou, são casos muito artesanais. Não há muita... embora a gente tenha previsão legal, tudo depende muito do caso concreto. E não deve ser feito à base de modelo. É algo que tem que ser artesanal. Não dá. Cada caso é um caso. É um caso diferente. Ô, Matheus, só um parênteses. Gostaria também de dar boa noite ao meu sócio, que entrou aí, doutor Reinaldo. Bem-vindo, doutor Reinaldo. Noite, doutor grande Reinaldo. Amigo. Isso aí. Grande criminalista da Planície Goitacá. Grande. Meu mentor. Meu grande mentor. Mas, mandando mensagem aqui. Mas seguindo nisso aí, a questão é a seguinte. Hoje, voltando até no que a gente havia comentado, o termo fake news, ele é um termo mais, como eu posso dizer assim, social, né? Não existe o crime até então de fake news. Perfeito. Então, na seara criminal, não entrando na sua esfera, mas na seara criminal, a questão da calúnia, injúria e difamação, eu mesmo me corrija se eu estiver errado, se é a minha visão, não sou criminalista. Ela entra como as fake news entram nesse conteúdo que a gente tem de previsão legal hoje. Você enquadra desses três tipos de coisa para não haver uma previsão específica de fake news. Então você procura ver, nesse caso concreto, o que ocorreu ali. Aí seriam os crimes contra a honra, né? Que seria a injúria, a difamação e a calúnia. Então se enquadraria os crimes contra a honra, mas aí também tem que ver se não tem o teor eleitoral, que aí já entra em outros crimes, entendeu? Também. Que são elencados pela 9.504, salvo o melhor juízo, eu acho que é a lei das eleições. Então é uma coisa que a gente tem que analisar caso a caso, entendeu? Assim como todos os casos criminais, é um trabalho artesanal, é um trabalho que emana um tempo e um trabalho que muita gente não tem essa ideia. Mas é algo que é muito ponderador. Você tem que ter muito cuidado com o que você está analisando. Para depois não passar fake news. Justo. E isso tudo também, além da questão criminal, né, seja de crimes contra a honra, seja de crimes eleitorais, isso tudo sem prejuízo da questão da responsabilidade civil, de você ter que ressarcir, né, patrimonialmente a pessoa, né? Na questão do dano material, que nós citamos há pouco a questão do dano moral, né, do que afeta a personalidade, realmente. Aí entra na questão, eu sempre costumo dizer que a dor maior é a do bolso, né? Para esse tipo de pessoa que comete esse tipo de ato. Na maioria das vezes, realmente pelo menos os que cometem propositalmente, e até para quem não comete propositalmente, dependendo da extensão do caso. Tá? Mas a dor maior é a do bolso. Então, devendo ser analisado o que foi realmente, efetivamente, visto esse dano, o prejuízo material, como a gente deu o exemplo da questão do supermercado, o dono do supermercado, isso aqui em Campos, ele teve prejuízo material concreto com essa situação das fake news. Até ele realmente devia mostrar o exame dele, da família. E ainda assim muita gente não vai acreditar.
Não vai acreditar. E ele teve o prejuízo ali tanto da diminuição do patrimônio, ou seja, que ele efetivamente deixou de ganhar, como na questão da expectativa, né? Aí a gente já entra numa questão mais efetivamente jurídica, que é dano emergente, lucro cessante, etc. e tal. Inclusive é importante falar também, doutor, que a questão criminal não é apenas se você vai ser preso ou não, se você vai prestar algum auxílio, se vai limpar a escola, não é isso não. Você ainda até 2 anos de reclusão e multa. E multa. Uma coisa não exclui a outra. A questão pecuniária não exclui. Exatamente. E até mesmo porque essa questão de fazer doer no bolso do ofensor, ela tem também uma questão pedagógica, né? Pelo menos na teoria, a questão caráter pedagógico nisso, né? Mas, vamos lá. Qual a sua opinião? A gente chegou a começar a comentar, né, sobre a questão aí do que vem sendo feito por aí, né? Nós temos uns PLs, acredito que você vai saber falar até com mais propriedade. O PL, pelo menos o que está mais avançado, se não me engano, é 2.630. Né? Do Alessandro Vieira. Que está mais avançado. Do senador Alessandro Vieira, exatamente. Que é conhecido como a lei das fake news. E temos também, dentre vários, tá? Só citando 2 para você poder opinar, temos também um do senador Jorge Cajuru, que trata especificamente da questão de responsabilidade quando o disseminador dessa fake news for autoridade pública, né? Incorrendo também na lei de improbidade administrativa. Qual a sua opinião a respeito desses 2 PLs? Assim, o que você pode dizer do jeito que eles estão, desses e de outros, como você quiser mencionar? Em que pé eles estão? O que você acha que isso pode vir a ser benéfico em caso de realmente, né, aprovação, ao incorporar esse delito específico de fake news no nosso ordenamento? Muito bem colocado e muito bem lembrado, inclusive. Hoje, a gente tem mais de 20 PL, quer dizer projetos de lei, para quem não é do direito, mais de 20 projetos de lei em relação a fake news. Então, o nosso Congresso está formigando para ver isso. Porque isso está atacando diretamente os políticos. E a gente sabe que quando ataca os políticos, a coisa anda de forma muito mais rápida. Hoje, a gente tem a 2630, do senador Alessandro Vieira, que realmente está já em quase último grau. Inclusive, ela foi adiada para ser colocada em pauta essa semana. Até agora eu não vi movimentação nenhuma. Pelo que eu pesquisei também hoje, não. Mas esperamos que aconteça. Eu tenho um medo muito grande em relação a essas leis, porque eu não acredito que uma lei vá ter essa eficácia de fiscalizar a internet. Eu acho que isso é algo utópico, eu acho que isso é uma quimera, entendeu? E o meu outro medo, que vai em paralelo a esse, é a questão da liberdade de expressão, que a gente demorou tantos e tantos anos para conquistar. Então é algo que eu volto a dizer, algo muito delicado, é algo que tem que ser visto, revisto, entendeu? Antes de ser promulgado. É algo que pode ser um tiro no pé, a gente pode acabar asfixiando a nossa liberdade de expressão e vai saber o que isso pode ocasionar, né? É uma coisa que até você mesmo tem que ter uma certa ponderação na hora de olhar, entendeu? Eu acredito que a lei, só para finalizar aqui, te passar a palavra, ela tem que agir, como você bem falou, de forma pedagógica, entendeu? Eu acho que isso vai da cabeça de cada pessoa. Nós vivemos em uma sociedade, nós temos que passar a entender isso. A gente não é melhor ou pior do que ninguém. A gente tem direitos, volto a dizer, e tem deveres. Deveres, elencados lá em nossa Constituição, que acho que, inclusive, é um assunto que a gente comentou no final de semana pelo telefone, quando a gente conversou sobre a live. Foi. A questão da introdução do ensino à Constituição nas escolas. É algo que eu já venho batendo há muito tempo, muito tempo. Lá em 2016, eu acho,
o Romário na época era senador ainda, chegou a colocar um projeto de lei desse e foi aprovado. Só que ele foi aprovado e foi engavetado. Onde que ele está? Nunca mais ouvi falar. Foi um PL, foi em 2015, na verdade, até mais 2015. Antigo. Esse PL no Senado, ele foi aprovado no Senado, realmente, tramitou até de uma forma rápida. Mas, desde então, ele foi para a Câmara, e a última movimentação desse projeto de lei, que fala sobre o ensino do direito constitucional nas escolas, ela foi em 2019, está aguardando, foi designado um relator e agora foi designado um novo relator, se não me engano, o deputado Júlio Delgado. Desde 2019 está lá parado na CCJ da Câmara. Porque aí entra de novo para você ver algo na questão da educação, né? Até que ponto isso é benéfico para os políticos ou não? Alguns até acredito que tenham a vontade de exercer o seu... Mas uma grande minoria, né? Gente, não vamos adentrar esse mérito, porque acho que é questão para outra live. Mas o ponto aqui que deve ser debatido é que talvez uma PL dessa, que é uma PL pequena, acho que são 2 páginas, entendeu? Sim, 2 páginas, você falou bem. Olha como iria fomentar a nossa educação. E imagina se todo mundo soubesse sobre seus direitos e deveres. Eu não estou aqui falando para ter um estudo aficionado no direito constitucional, não. É apenas os direitos e deveres. Você saber o que pode ou não pode fazer, o que podem ou não podem fazer com você. Entendeu? Se podem falar de você, se não podem, você bem como falou, isso inclusive está na nossa Constituição, lá no artigo 220, né? 220, isso. Então, é algo que é o direito básico, entendeu? É você saber até que ponto você está sendo ou não passado para trás. Nós que somos defensores desse tipo de ideia, é justamente isso, é o básico. Como você falou, como a Marina colocou aqui agora no chat, é o básico. Há uma frase muito antiga, sem entrar nesse mérito, que diz que os políticos e as fraldas, eles são trocados constantemente pelo mesmo motivo. E eu concordo, porque se você pegar para analisar por esse aspecto, acho que atualmente qualquer live que a gente venha estar fazendo no Instagram sobre o tema que for, a nível de Brasil, de realidade brasileira, qualquer live que a gente fizer no Instagram vai acabar caindo nessa questão. Na questão da educação, educação como um todo, né, a nível macro, mas nesse caso, especificamente, ensino de Constituição nas escolas, o básico no ensino fundamental, o nome já diz, é ensino fundamental, e também depois no médio. É o básico para que a gente tenha cidadãos mais conscientes, porque isso vai resvalar futuramente num direito de família, num direito penal, num direito civil. Nos casos, essas pessoas vão ser cidadãos que vão estar dando solução ao problema para nós enquanto advogados, para o judiciário, para o executivo, para o legislativo. Então, acho que qualquer coisa que a gente for falar aqui, qualquer tema que a gente escolher, se a gente for puxar a questão de país, vai desembocar nisso aí. Porque isso é o pilar. Esse é o pilar. Se você não tem uma educação base fortalecida, forte, você não tem uma saúde boa, você não vai ter um transporte público bom, você não vai ter uma segurança pública boa, entendeu? Porque uma coisa vem da outra. É a base de tudo. E se a gente for adentrar muito nesse mérito, acho que a gente sai um pouco da questão das fake news. Não, justo. Até mesmo porque, né, realmente. Bom, como estão faltando 15 minutos para a gente encerrar, a gente realmente não precisa usar o tempo todo cravado, até porque o Instagram acaba cortando, a gente acaba perdendo um pouco o raciocínio. Eu ainda sou muito prematuro nessa questão de live. Eu sou do tempo arcaico, eu gosto de livro da mão, eu não sou da época do Kindle. Não, isso aí também. Então, isso aí também. Eu tive até muita dúvida. Com marca-texto, isso aí também. Eu tive muita dúvida como que funciona essa questão de live. Enfim, mas eu estou muito honrado em poder participar. Eu estou muito feliz. Realmente o tempo passou voando. Eu estava nervoso. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara muito tímido. Mas quando eu fico na frente de câmera, assim, eu fico um pouco receoso.
Talvez por ser advogado criminalista eu fique mais receoso. Mas é uma honra muito grande poder participar aqui com você, meu irmão, meu amigo, um advogado que eu, bem antes de ser advogado, já admirava muito na época de Rotary, rotariano assim, dedicado, de forma afinca, de forma hipopeica, de forma avassaladora, um militante da área, estudante, um cara que gosta, enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, espero que a gente possa ter alguns outros. Eu acho que o assunto é um assunto muito delicado, talvez para a gente falar em só uma live. Rende muito. É uma coisa que tem muita coisa para falar ainda. Eu busquei aqui não entrar muito no mérito da parte jurídica, do juridiquês, porque eu acredito que muita gente não tem esse interesse, como aqui é um bate-papo, eu tentei ser mais da parte social, a parte mais talvez filosófica também um pouco, porque é algo que talvez seja também os pilares dessa fake news que a gente tem que entender. Então, muito obrigado, agradeço todo mundo que está participando aqui, meu primo também, Dr. Daniel, militante de uma área que eu acho maravilhosa, área linda, que é a área de pessoas com deficiência, também uma coisa fenomenal, inclusive, uma ideia aqui de poder convidá-lo para uma live, tomara que o doutor aceite, porque eu acho que é uma coisa que pouca gente conversa, mas que muita gente precisa ter essa consciência. Então, só para finalizar, mais uma vez, obrigado. Me sinto muito honrado em poder participar aqui e também em poder ser seu amigo pessoal. Um abraço. Com certeza, meu amigo. E claro, faço minhas suas palavras, antes até dos agradecimentos em si, né? Realmente, eu acredito que é muito importante, nós, como você tão bem mencionou, nós, assim, qualquer pessoa que esteja entrando nesse novo universo das lives, né? Que agora as lives estão inundando todo meu. Eu tenho medo de abrir a minha geladeira de madrugada e ter uma live ocorrendo dentro dela. Porque hoje em dia é uma possibilidade. Normal, né? É uma grande possibilidade, é o novo normal. Mas eu acredito que as pessoas que estão se propondo a essa questão de live, a gente tem que pensar justamente em quem está assistindo, como pessoas que não são da área, porque se a gente puder colocar alguma coisa, algum pequeno conselho, vou até usar essa palavra. Vou usar essa palavra, não é impor nada, mas um pequeno conselho, né? Não que a gente saiba mais do que todo mundo. Implantar uma reflexão, talvez, uma reflexão, que a pessoa vai pensar sobre isso. Perfeito, porque é preciso, de fato, muita e muita e muita cautela ao disseminar informações hoje em dia, no mundo de hoje. E, como você falou de reflexão, eu gostaria de deixar para quem está assistindo uma reflexão, se acharem interessante, pode até passar para outras pessoas. Como você mencionou o Rotary. E no Rotary nós temos uma questão chamada a prova quádrupla. Que o que é isso? São 4 perguntas que nós fazemos para nós mesmos quando estamos em dúvida diante de uma situação. E eu acho que se aplica muito a esse fenômeno. E embora isso seja uma coisa de 1954. São 4 perguntas que a gente faz sobre o que nós pensamos, dizemos ou fazemos antes de tomar atitude quando a gente está em dúvida. 1. É a verdade? É analisar se realmente essa situação é a verdade. 2. Criará boa vontade e melhores amizades ao redor do mundo, da nossa sociedade? 3. Será benéfico para todos os interessados? E a 4ª pergunta será justo para todos os interessados que estão envolvidos? Eu acho que isso, se nós pararmos para pensar, antes de compartilhar uma coisa sem saber exatamente de onde ela está vindo, eu penso que seria muito importante. Vamos tentar pensar, nós enquanto sociedade, o que a gente está compartilhando é realmente útil? Sabe, antes da gente estar passando, vai ajudar a vida do próximo, realmente? Eu posso botar uma 5ª reflexão nesse aí? É uma frasezinha de um filósofo mineiro, só que depois que eu ouvi foi até o Cacai, acho que um dos maiores criminalistas do Brasil, quem não conhece o Cacai, falou
e depois eu fui pesquisar, e acho que a advocacia criminal me fez ser um pouco, gostar um pouco de filosofia, que diz o seguinte: aperfeiçoa-te na arte de escutar, pois só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Então vamos começar a ouvir, a pesquisar, a ler, antes de propagar certas coisas. Né? Então, fica aqui a nossa reflexão. O intuito da live aqui, se vocês pelo menos começarem a pensar sobre isso, para a gente já estar maravilhoso. Entendeu? Não, então, mais uma vez, obrigado. Eu não sei quanto tempo falta. Como eu disse, eu sou arcaico. Não, tem ainda. Mas eu não quero cortar a sua fala, entendeu? Porque você, com certeza, um dos maiores oradores que eu conheço, vai terminar essa live de forma grandiosa, de forma... Tá? Eu vou encerrar, na verdade, agradecendo a todos, primeiramente, que participaram, né? Os amigos do direito, os amigos de fora do direito. Antes de agradecer especificamente a você, né? Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, porque, de fato, é um tema extenso, a gente poderia estar falando sobre isso. É importante que a gente realmente tenha isso em mente, se a gente sabe realmente de uma coisa ou acha que sabe, afinal, essa responsabilidade social, nem digo a civil e criminal, essa responsabilidade, ela é minha, é sua, é do outro, é de todos que utilizam a internet, o meio de comunicação, né? Antes da gente estar propagando as coisas à toa. Mas, no mais, de toda forma, é agradecer muito a você, primeiramente agradecer ao meu amigo Gil, né? E ao advogado Carlos Guilherme Maris, que não são duas pessoas diferentes, não. É a mesma pessoa, mas agradeço ao meu amigo e ao advogado. Porque quem nos conhece sabe que esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, em frente às câmeras, né, para outras pessoas verem, é o tipo de bate-papo que a gente tem com copos eu não vou dizer que eu vou estar sendo modesto, com litros de cerveja na mente, né, que a gente está conversando, mas são assuntos que a gente sempre tem a oportunidade de estar conversando. Quando isso tudo passar, as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de tomar uma cerveja com a gente, conversando sobre esses temas, estão convidados, quando isso tudo passar, para que a gente possa debater, porque sempre é muito importante esse debate, né, e ter reflexões a respeito das coisas. Claro, é evidente que uma ou outra pessoa vai ter uma opinião mais formada sobre um tema ou outro, mas é sempre bom que a gente procure refletir sobre tudo. E a gente não está ponderando aqui para você não debater, é para você não discutir. Não tenta impor a sua ideia como melhor do que a outra. O debate é onde fez nascer a nossa democracia. O debate é saudável. O debate é legal. Mas debata com consciência. Saiba o que você está debatendo. Procure fundamento. Estude, leia, escute. Mais de uma fonte. Entendeu? É importante você ver vários veículos diferentes. Seja da esquerda, da direita, do meio, de cima, de baixo, enfim. Procure fundamento. E debata com pessoas. Às vezes a sua verdade não é uma verdade. Mas também pode não ser uma mentira. Entendeu? Mentira. Como disse a doutora Cláudia, que o debate é essencial. E finalizando, né, que realmente a gente está em cima aqui, o debate, conforme você falou, com consciência, não é muito mais legal quando a gente sabe o que a gente está falando, para opinar, ou quando a gente também está aberto a ouvir a opinião do outro. Então, saber o que está falando. Então, para o debate é essencial duas coisas. Consciência, obviamente, você saber o que está falando, e respeito pela opinião do outro. Com esses dois pilares, a gente conversa, seja tomando uma cerveja, seja no meio de uma audiência, seja conversando com amigos, seja tudo que é tipo meio. Assina embaixo. Assina embaixo. Então, muito obrigado. Perfeito. Meu amigo Gil, muito obrigado a todos. Estamos aí para uma próxima live. Obrigado a atenção de todos vocês. Beijo muito carinhoso e até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau.